No vídeo passado, falamos sobre produto da potência de mesma base e o quociente de potências de mesma base. Vou trazer para vocês hoje potência de potência, né? E potências de um produto ou de um quociente. No caso aqui, uma multiplicação ou uma divisão, tá bom? Então, potência de potência. Eu tenho minha base, como já aprendemos, e tenho um expoente, um parênteses aqui, significa que todo mundo que está dentro do meu parênteses está elevado a n. Então, aqui é uma multiplicação. Então, eu só multiplico m por n, mantenho a base e multiplico m por n. E aí, eu trouxe alguns exemplinhos aqui para a gente praticar, tá bom? Então, aqui é a minha base, é o 2 maior. E eu tenho 2 vezes 3, tá bom? Então, aqui eu vou só multiplicar. Então, vai ser 2 elevado a 6. E, resolvendo essa continha aqui, 2 elevado a 6, nós vamos ter 64, tá bom? Agora, vamos aqui resolver esse, tá bom? Olhem, quando a gente tem uma multiplicação de um positivo com um negativo, o resultado será negativo. Então, aqui nós vamos ter que inverter a base. Vamos resolver primeiro essa parte que eu estou falando. Então, eu vou ter 10, 5 vezes, parênteses, tá bom? Menos 2 é igual a 10, 5 vezes 2, 10. Só que tem um sinal negativo, então é menos 10. Quando temos uma potência, né, uma base com seu expoente negativo, nós temos que inverter. Então, mesmo sem ver, né, nós temos aqui embaixo o expoente 1. Então, é isso que vamos fazer, vamos inverter. Então, aqui o numerador se torna denominador e o denominador e o numerador se torna denominador e o denominador se torna numerador. Nós fizemos invertido. Para quê? Para esse expoente aqui ficar positivo. Ok? Então, aqui teremos 10. Não podemos esquecer do nosso parênteses aqui, né? Aqui também. Por quê? Porque esse menos 2 está, né, elevado, então ele está multiplicando, ele está elevado a todo mundo que está aqui dentro, tá bom? Então, aqui, troquei a base, né? Troquei o numerador, virou denominador e vice-versa, para que esse 10 fique positivo. Então, aqui, tanto de cima quanto de baixo, ele agora está com o meu expoente 10. Então, 1 elevado a 10 é o próprio 1, que você vai multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 10 vezes. O resultado sempre será 1. E aqui o nosso 10... na potência 10, aqui é potência de base 10. Então, aqui, esse meu 10 terá 10 zeros. Então, aqui, terei 10 zeros. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fica meio estranho. Mas, se a gente for resolver essa potência, potência de base 10, esse expoente aqui nos ajuda, né? Nos diz quantos zeros tem a minha base. E aqui terá 10 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá meio estranho, mas é assim que a gente resolve, é assim que funciona, tá bom? Aqui temos o outro caso. Então, que eu tenho uma fração, 3/5. E aí, você observe que
Dentro do parêntese eu tenho 2, então aqui vai ser 2 vezes 3, vou ter 6. E esse 3 aqui de fora, o expoente, ele também está sendo, né, expoente do 5. Então, aqui, vou ter um 3 aqui também. E aí, podemos resolver esse de cima e esse de baixo. Então, resolvendo aqui, vamos ter 729, né, porque a minha base está se multiplicando 6 vezes, então vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes. Aqui eu tenho 5 ao cubo, 125. Ok? Então, vamos agora para a nossa potência de um produto ou de um quociente. Então, uma multiplicação ou uma divisão. A propriedade serve para os dois casos. Se você tem uma multiplicação com parênteses elevado, né, suas bases se multiplicando elevado a m, esse m, esse expoente, ele é expoente tanto do A quanto do B. A mesma coisa numa divisão, se você tem uma base se dividindo, né, duas bases se dividindo e essas bases estão dentro do parênteses, então o expoente que está fora do parêntese, ele é expoente tanto do primeiro valor quanto do segundo valor. E aqui eu trouxe 4 exemplos para a gente praticar. Nós podemos resolver a multiplicação que está dentro do parênteses, tá bom? Mas vamos fazer segunda propriedade. Então, segunda propriedade, aqui tem 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E aí, nós vamos multiplicar, tá bom? Podemos multiplicar assim separadamente, né? Então, aqui vou ter 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, que eu tenho 3 vezes 3, né? Então, vai ser 9 vezes 5 vezes 5, 25. E aqui agora eu resolvo isso. E fazendo essa multiplicaçãozinha, teremos um minutinho. E fazendo essa multiplicaçãozinha, teremos 225. Poderíamos fazer de outra maneira, pessoal, ó. Aqui vamos pensar, né? 3 vezes 5, 15. E 15 ao quadrado, tá bom? Eu vou chegar no mesmo resultado, gente. Eu vou chegar em 225. Então, você pode ir pela definição, mas se você tiver um parêntese de multiplicação ou divisão, também você pode resolver dentro do parênteses e depois você eleva esse número ao expoente que está fora do parênteses, aqui no nosso caso é o 2. Aqui eu tenho um exemplo com 3, vamos fazer passo a passo também. Então, aqui vai ser 4 elevado ao cubo, vezes 1 elevado ao cubo, tá bom? 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Então, aqui é 64, né? E aqui é o próprio 1. Então, aqui perceba que 64 vezes 1 é o próprio 64. Poderíamos ter feito de outra maneira, poderíamos ter feito direto, perceba, né? Então, seria 4 vezes 1, 4. 4 elevado ao cubo me daria o mesmo em 64. Ok? Vamos para a divisão. Podemos usar propriedade, mas podemos resolver direto. Então, já percebemos que funciona das duas maneiras. Então, aqui, se eu resolver direto, aqui eu vou ter 8 dividido por 4. Terei 2 e 2 ao cubo. É a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ok? Ou então, 8 elevado ao cubo dividido por 4 elevado ao cubo. Essa conta aqui fica maior, você precisa pensar mais, você precisa escrever mais. E aí, teremos 8 elevado ao cubo, ok? 512, não é isso?
dividido por 64. E se você fizer essa divisão, você vai encontrar o 8. Então, esse processo aqui é muito longo. Se tiver numa provinha, alguma coisa assim, vai ser muito cansativo. Então, basta você, já vimos 3 exemplos que resolvem na multiplicação e na divisão. Então, basta que você, né, fazer a divisão ou a multiplicação, que estiver dentro do parênteses, e elevar ao expoente. Então, eu vou ter 16 dividido por 4. Então, vai ser 4 ao quadrado, né? 4 vezes 4, 16. Pronto. Funciona do mesmo jeito. E você tem uma fração. Aqui eu coloquei o meu denominador 2 só para exemplificar, mas pode ser qualquer valor no denominador e no numerador. Então, toda vez que você tem uma base, né, uma potência com expoente fracionário, você precisa transformar ele em um radical, tá bom? Sendo que esse meu n é um número inteiro. Então, esse expoentezinho aqui é um número inteiro. Pode ser positivo, pode ser negativo, tá bom? Então, eu trouxe alguns exemplos pra gente ver, pra gente praticar. Então, quem é meu A? Meu A aqui é o 64. Meu A é o 64. Então, aqui, vou colocar meu radical aqui, tá? E meu A é meu 64, ok. Eu observo que o meu denominador, ele se tornou índice. Então, ele vem aqui pra cima. Então, aqui vai ser 4. E o meu numerador, ele se tornou expoente. Então, aqui é 1. E a gente sabe que 64 é elevado ao meu próprio 64. Então, aqui vai ser 4, né? Raiz quarta de 64. Tá bom? Ok, se a gente precisar encontrar a raiz quarta de 64, a gente fatora tudo direitinho para encontrar. Mas, por enquanto, vamos deixar assim que é só para usar a definição. E aqui eu tenho um outro exemplo, então, vou abrir aqui um radical. Então, eu vou ter aqui... Então, aqui eu vou ter, né, o meu 7 vem para dentro do radical. Esse carinha de baixo vem aqui para cima, não precisa colocar, porque a gente sabe que aqui é uma raiz quadrada, mas eu vou colocar só para a gente visualizar o que está acontecendo. E o 3 se torna expoente aqui, né, do meu 7. E aí, a gente tem que resolver primeiro o que está dentro do radical. Então, temos que fazer 7 ao cubo para depois encontrar a raiz quadrada. Então, aqui, note que vamos usar meio que já sabemos, tá bom? Então, aqui, eu vou abrir meu radical, ok? Então, a base vem aqui para dentro, fica 16. Meu denominador se torna índice, que é 2. E esse menos 1 vem aqui para cima. Agora, aqui a gente precisa pensar nesse menos 1. Por quê? Porque quando a gente tem um expoente negativo, a gente precisa inverter a base. Então, aqui não temos nada, aparentemente, mas aqui sabemos que aqui está, né? Aqui o nosso denominador é 1. Então, a gente precisa inverter a base. Então, vai ficar 1 sobre 16. Aqui é um radical grandão, tá? Porque todo mundo aqui tem que ficar dentro do radical. E é isso, pessoal. Obrigada novamente pelo carinho, pela atenção. Até um próximo vídeo. E tchau, tchau.